Graça e paz, irmãos. Amém. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Onde está escrito assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto que, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós ontem falamos de que quando nós entramos para o reino, o Espírito vem habitar em nós. Mas nem por isso nós nos tornamos alguém que diz: estou pronto. Não, você começou. Mas você tem que crescer. O nosso tema é: enchei-vos do Espírito. Deus não está dizendo: eu vou encher você do Espírito, não. O Espírito já está em você, agora você se enche dele. A ação é sua. O Pai, o Filho já comprou você. O Pai já trouxe você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Já lhe deu o Espírito. Agora o seu trabalho é crescer a ação do Espírito em você, para que você seja
cada vez mais cheios. Como vai acontecer isso? A fé é um dom espiritual. A fé não é própria do homem. Então, nós não temos fé de nós mesmos. Deus, Ele nos dá uma dose de fé para que nós venhamos a crer na palavra. E uma vez crendo na palavra, nós nos rendemos a Jesus Cristo. Mas uma vez que nós nos rendemos, nós somos feitos filhos de Deus. Agora, vamos precisar honrar essa decisão. Vamos precisar honrar esse chamado e esse privilégio. Primeira coisa, Deus nos deu a fé suficiente, básica, para nos rendermos a Jesus Cristo. Agora entra a nossa parte. E a primeira ação nossa é buscar a virtude. O que é virtude? Virtude no grego é uma palavra arete. E arete significa excelência moral. Agora eu sou filho de Deus. Eu tenho que buscar me comportar como filho de Deus. Eu entro na família de Deus. Nesse momento, eu entro no caminho da santificação. Muitas pessoas ainda acreditam que santo é quem já morreu e está fazendo milagre. É o Papa que tem que dizer que é santo. Não. Santo é todo aquele que se rende a Jesus Cristo, que é feito filho de Deus, a quem é dado o Espírito Santo para começar o trabalho de santificação cada vez crescente. Vou dar um exemplo. Se você abrir sua Bíblia, só um exemplo, na carta de Paulo aos Efésios. Ora, quando você envia uma carta, você escreve assim: a minha querida amiga Edileuza. A carta é endereçada a Edileuza, a ninguém mais. Quando Paulo escreve uma carta para os crentes de Éfeso, ele bota assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos e fiéis que habitam em Éfeso. Quem eram os santos? A igreja. A carta não era para o povo de Éfeso, era para os santos. Quando a carta chegou, seguramente foi lida para os santos, porque a carta era para os santos. Ali ninguém tinha morrido. Ninguém tinha feito milagre depois de morto. Que isso? Então, começa o processo da santificação, porque agora é possível. Por quê? Porque nós recebemos o poder para sermos santos. Lembra que Jesus Cristo diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e então sereis meus testemunhos. Por quê? Porque agora você recebeu o poder do alto. Agora você pode caminhar cada vez mais forte, enchendo-se desse poder, enchendo-se desse Espírito cada vez mais. Agora, vamos passar para nós. Já entramos, já estamos no reino, já temos o Espírito. Agora nós vamos lutar
vamos nos esforçar pela virtude. Somos filhos de Deus. Então nós precisamos viver como filhos de Deus. Nós precisamos saber que Deus espera uma resposta de nós. O nosso esforço vai contar diante de Deus. Então, um filho de Deus, ele tem que primar pela sua excelência moral. Ele tem que primar pela sua excelência moral. Quem roubava, não rouba mais. Por quê? Porque agora eu sou filho de Deus. Então não posso fazer as mesmas coisas de antes. Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele dá uma lista. Ele diz: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olhe bem, tais fostes alguns de vós. Alguns de vós. Alguns já fizeram isso, mas agora não. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, você roubava, mas agora você se rendeu a Jesus Cristo, o Espírito entrou na sua vida, você vai se esforçar para não roubar mais. Você era adúltero, agora você vai se esforçar para não adulterar. Como o pecado está em nós, é uma guerra grande. Você que gostava de ver pornografia na televisão, mas você se rende a Jesus Cristo e agora não pode. Não pode. Você pensa que você está no meio de um campo de futebol. Só tem um chute para você dar. Aqui está uma torcida. Jesus Cristo e todos os anjos. Ali tem outra torcida. Satanás com todos os demônios. Você está aqui com a bola. Para onde você vai chutar para fazer o gol? Se você chutar e fizer um gol na trave de Jesus Cristo, o inferno se alegra, Jesus é envergonhado. Mas se você der um chute e vencer a trave do maligno, Jesus se alegra, o Pai é glorificado, o diabo sai derrotado. Então o nosso papel tem que ser um papel de vigilância. Jesus Cristo diz: vigiai e orai para não cair em tentação. Por quê? Não se brinca com o pecado. Pense você botar uma cobra coral e ficar brincando assim com ela. Fica brincando. Chega uma hora que ela vai mais forte. Já morreu. Assim é o pecado. A Bíblia diz que o pecado nos assedia. Meu irmão, ouça o que eu vou lhe dizer. Nós não pecamos porque somos obrigados. Nós pecamos naquilo que gostamos. E às vezes gostamos da imoralidade.
Gostamos de nos aproveitar dos outros. Gostamos. E é por isso que nós fazemos. E é por isso que é tão difícil deixar o pecado. Porque ele satisfaz a nossa natureza pecadora. Então, você tem conhecimento. Agora eu sou filho de Deus, eu vou viver para agradar o meu Pai. Esse é a nossa oração quase todo dia, não é, Ângela? Senhor, que a nossa vida seja agradável a Ti hoje. Ajuda-nos a levar uma vida que Te agrade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, a virtude é essa excelência moral. Você procura fazer tudo o melhor, porque você é filho de Deus. Não é uma coisa fácil. Deus não nos chamou para coisa fácil. Você vai se esforçar. Se você é pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro. Nunca mais você vai pedir dinheiro adiantado para o patrão para depois não terminar a obra. Ano passado, acho que foi em outubro, um que se diz crente me fez comprar o material todinho para reformar o trabalho lá na casa de Marimar. As latas de tinta, o material está todo lá até hoje. Cadê? Ele não nem ligou nem para dizer que não voltava. É assim. Mas ele se diz crente. Cadê a excelência moral? A quem é que ele está enganando? Será que ele consegue enganar a ele? Porque nem a mim ele convenceu. Mas ele é pedreiro. E tem a equipe de pintura. Para dizer, se você é estudante, você tem que ser o melhor estudante. Pare com essa história de estar copiando o trabalho pronto do Google. Para com a história de estar pescando. Seja o melhor, por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu tenho que ser excelente. Se você é cozinheira, seja a melhor. Se você é motorista, seja o melhor. Por quê? Porque você é filho de Deus. Você tem que começar agora a olhar mais alto. Você ainda está aqui, mas você pertence a outro reino. As suas leis, a lei do seu reino é santa, é pura, é correta. Quando você começa a se esforçar para fazer tudo melhor, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, para agradar a Deus, sabe o que Deus faz? Ele multiplica a sua fé. Multiplica a sua fé. Ele lhe dá o suporte da fé. E você vai batalhar por uma outra área. Conhecimento. Você agora vai procurar conhecer a Deus. Você vai procurar conhecer a palavra. Você vai procurar conhecer os profetas, os evangelhos. Você tem que se dedicar a isso. Você não é mais a mesma pessoa. Os seus interesses estão focados numa outra cultura. Eu gosto muito de ler. Sempre gostei. Mas desde a minha conversão, eu só leio Bíblia, 2 autores, agora 3, e comentários bíblicos. Eu estudo, por isso que eu não tenho tempo de ler outros livros. Por quê? Porque esse é o meu interesse. É isso que eu vou ensinar. É isso que vai me edificar. E, através de mim, edificando todo o corpo. Por quê? Porque eu tenho que adquirir
conhecimento. Se eu não tivesse o conhecimento, não estaria aqui agora. Duvido que os pastores iam me chamar. Mas eu tenho que ter conhecimento de quem é Deus. Quem é o meu Pai? O que Ele quer de mim? De que forma eu tenho que responder? Esse conhecimento você vai tendo pouco a pouco, à medida que você lê esta palavra. Leia. Não é o tanto que você lê, é o tanto que você presta atenção. Quando você não estiver compreendendo, leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você vê e ouve. Quando você não compreendeu a palavra, busca um dicionário. Mas aprenda. Busque o conhecimento. Há um momento que Jesus Cristo diz para seus discípulos, para aqueles dois que iam para Emaús. Ora, quantas vezes Jesus tinha dito para eles: eu vou, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eles viram Jesus preso, julgado, condenado, crucificado, morto. Eles viram Jesus na cruz. Eles viram o corpo de Jesus ser tirado da cruz por José de Arimateia, ajudado por Nicodemos, colocado dentro do túmulo, rodaram a pedra para a porta. Para eles acabou. Isso sexta-feira. Domingo, estavam eles voltando de caminho para casa, porque Jesus não era o Messias. O Messias não ia acabar na cruz. Quando Jesus aparece, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Ainda deu Cleofas, ainda deu uma bronca a Jesus. Será que você é o único que, tendo estado em Jerusalém, não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus quais? Sobre Jesus Nazareno, profeta poderoso e ato de palavras, como foi entregue pelas nossas autoridades, como foi preso, crucificado, morto. Este é o terceiro dia e você não sabe. Brigaram com Jesus. Jesus diz: honestos e tardios para crer em tudo que os profetas disseram. Era necessário que o Cristo de Deus passasse por isso tudo para ressuscitar no terceiro dia. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Pronto. Não conhece, é levado por qualquer onda. Não conhece. Você pensa, cai no engano, porque não tem conhecimento. E Deus diz: meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Falta conhecimento, mas perece. Por quê? Quem mandou não buscar o conhecimento? Engano. Cai no engano. Em New York, tem o maior frigorífico da América. Mas é um Butcher's Special. É um frigorífico que só trabalha abatendo ovelhas. Então, eles criam e compram muitas ovelhas, rebanhos e rebanhos de gado caprino. Porque todos os dias eles têm que sacrificar ovelhas, porque vende muito. A carne de ovelha é muito mais consumida do que aqui no Brasil. Aqui nós comemos mais a carne do boi e do porco. Só que ovelha
ela segue a que está na frente. Então, normalmente, se busca uma ovelha maior, um cordeiro maior, e põe o cordeiro na frente e vai levando o cordeiro. Para onde ele for, o rebanho vem todo atrás. Não tem. O que eles fizeram? Compraram um bode e rasparam o pelo do bode e cobriram o bode de ovelha. E lá vai o bode, grande, na frente. E as ovelhas todas atrás. Para onde é que elas estavam indo? Para o matadouro. Achando que aquele bode era uma ovelha. Por quê? Porque não tem discernimento. Mas nós temos. E nós precisamos saber. Quando Jesus Cristo diz, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Meu povo perece que lhe falta conhecimento, então se não tiver conhecimento, perece. Precisamos ter conhecimento, sim. Precisamos conhecer a nosso Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não sei do que Ele gosta? Eu vou receber você na minha casa para um jantar. Aí eu faço um jantar de camarões. Gasto um dinheiro horrível. Quando chega na hora, eu apresento um lindo soufflé de camarão. Você diz, ai, irmã, me perdoe, mas eu sou alérgico a frutos do mar. Pronto. Acabou o jantar. Gastei meu dinheiro à toa. Porque eu não conhecia você. Se eu conhecesse você, eu teria feito aquilo que lhe agrada. Então, não adianta querer agradar a Deus sem conhecê-lo. A Bíblia diz que, depois da conversão de Paulo, ele diz que ele foi ficar 3 anos. 3 anos. No deserto da Arábia. E em Damasco. E ele diz, para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição. E a comunhão dos seus sofrimentos. Conformando-me com ele na sua morte. E foi por esse tempo que Paulo teve a revelação do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como você vai querer conhecer a Deus se você não vem no livro que Ele escreve? Na mensagem que Ele deixou para você? Meus irmãos, a Bíblia é uma mensagem para nós, para os filhos de Deus. Porque para nós o Espírito Santo revela. Ele abre a palavra. Não adianta ficar dessa invenção de eis que é isso, eis que é aquilo que Deus me falou, bando de mentiroso. Porque está dizendo coisa que Deus nunca disse. Às vezes por vaidade pessoal. Já vi gente dizer mentira por vaidade. Conhecimento. Você precisa buscar conhecimento. Porque agora você é um filho de Deus. E esse conhecimento tem que ser crescente. Jesus anda com aqueles discípulos de Emaús o sábado todo. Quando o sol vai declinando, ele chega na entrada da cidade de Emaús. Jesus fez menção de que ia seguir. Mas bem que ele queria ser convidado. Ele sempre quer ser convidado. Quando os discípulos o convidaram, ele disse, tudo bem, entrou. Chega na casa dos discípulos, é convidado para a mesa da ceia. Quando eles se assentam à mesa,
Jesus toma o pão, abriu, deu graças. Quando ele partiu o pão, ele se revelou e desapareceu. Ele se revelou. Aqui tem um grande princípio. Aqui tem um grande princípio. E é bom aprendermos logo. Jesus podia ter se revelado no caminho. Aqui sou eu. Ele podia ter dito isso. Mas ele deixou para se revelar só quando se assentassem à mesa. Porque ele se revela a quem se assenta com ele para gastar tempo com ele. Essa intimidade da mesa, essa comunhão, isso de você tirar um tempo e dizer, Senhor, 10 minutos com o Senhor. Fica ali, com a palavra dele, lendo, em voz alta. Repete de novo, no seu coração, sabendo que ele está ali. Senhor, o Senhor fala isso. Está escrito aqui. Eu fico imaginando a sua voz naquela hora. Será que o Senhor estava em pé, sentado? Será que o Senhor já tinha almoçado? Coisas assim. É interesse para conhecê-lo. Conhecimento. Quando você busca o conhecimento, ele multiplica a sua fé. Então você vai lutar por domínio próprio. Está aqui. A escala é a mesma que nós estamos fazendo aqui em 2 de Pedro, domínio próprio, versículo 6, 2 de Pedro 1. Domínio próprio, nós temos que dar bastante atenção a isso. Porque tem pessoas que confundem domínio próprio com autodomínio. São duas coisas diferentes. Domínio, nós sabemos que a nossa língua portuguesa é neolatina. Ela vem do latim. Domínio é uma palavra de língua portuguesa que vem do latim. Vem da palavra latina dominus domini. Significa Senhor. Então, quando a Bíblia está dizendo domínio próprio, ela está dizendo que nós precisamos saber quem é o nosso dono. Quem é o meu dono? Quem me comprou? Qual o meu preço? E se eu fui comprada, eu pertenço a ele. Para ele fazer o que quiser. Então, quando você luta para você desenvolver domínio próprio, você vai entrando numa esfera de senhorio. Você passa a conhecer que Jesus Cristo tem direitos sobre você, porque ele lhe comprou. Ele tem direitos. E você tem deveres. Ele é Senhor. E você é servo. Ele é proprietário. Você é propriedade. Será que você alguma vez já disse: faço o que eu quero, a vida é minha, dinheiro é meu, fui eu que trabalhei, corpo é meu, tudo é seu, você não paga nem o ar que você respira, é ele que dá de graça. No momento em que você se rende a Jesus, nunca se esqueça que você fez uma aliança. Você diz: eu aceito que o Senhor seja o meu Senhor e
o meu Senhor. Então você assinou com a sua palavra que você não chamou Jesus para ser seu servo, mas você assinou com a sua palavra que você o quer como Senhor. Ali você reconhece que foi comprado. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado. A vida e a morte estão no poder da língua. Você assinou o Ketubá. Está assinado, e a Bíblia diz: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ou você acha que você vai brincar com o sangue do Filho de Deus? Deus não precisa de nós. Deus não precisa. Então, à medida que você vai crescendo no conhecimento, no domínio próprio, você vai deixando de fazer coisas que desagradam ao seu Senhor. Não é? Muitas vezes nós estamos com a vida atrapalhada porque não entendemos isso. Por quê? Pensa aí. Deus está no seu trono. Satanás é o acusador. Jesus Cristo é o Senhor, o advogado. Você está bem ali. Aí você diz: Senhor Jesus. Satanás diz assim: ela diz que você é o Senhor, mas ela obedece ao que eu mando. Olha o namoro dela. Não sou eu que estou mandando, ela está obedecendo a mim, mas ela está achando que está fazendo a sua vontade. Quem está sendo o senhor daquela vida? Satanás. É ele que está mandando, porque é a ele que você está obedecendo. Não é fácil obedecer, não. Não é fácil. Você vê que Jesus, para obedecer o Pai, ele obedeceu até a morte na cruz. Não é uma coisa fácil. Pode ter certeza que não é. Muitas vezes, nós chamamos a Jesus de Senhor, mas o diabo está dizendo: o Senhor sou eu, porque está fazendo o que eu quero. Isso significa pecar. Nós precisamos pensar nas nossas atitudes. Nós precisamos pensar quem nós somos. Porque pecado é ofensa a Deus. Não tem pecado maior ou menor. Não tem pecado pior ou melhor. Porque pecado é ofensa. Então, domínio próprio precisa ser desenvolvido e perseguido com insistência para que a gente possa crescer. Eu moro numa avenida bem grande lá do Rio, de frente assim para a avenida. Mas como passa muito ônibus, eu durmo no quarto de trás, por causa do barulho. Fazem uns anos, meu filho ainda estava solteiro e só saiu de casa depois de casar, graças a Deus. Meu filho fala: mamãe, vem cá. Eu vi aquele clarão, fui no quarto dele, o prédio da frente estava pegando fogo. Lá na rua já tinha escada, magiros, bombeiro, Rede Globo, manchete, tudo tinham desviado o trânsito para a Avenida Atlântica. O que foi que estava acontecendo? Estavam fazendo a reforma da cobertura do prédio da frente. Alguma coisa aconteceu, começou a pegar fogo. Era por volta de 2 horas da manhã. Eu vi
pessoas idosas, porque Copacabana é o bairro com maior população de idosos do Brasil. São velhinhos que têm uma condição financeira boa. Eu vi velhinhas com cachorrinho na mão, outros com gato. Eu vi pessoas com gaiola de passarinho, pé no chão, de camisola, de pijama, pé no chão, cabelo por aqui. Tinham esquecido óculos, mas eles tinham os animais. Aquelas pessoas, dentro do seu apartamento, e tem muita coisa. Documentos, ações, dinheiro, cartões. Eles têm álbum de fotografia da formatura deles, do casamento dos filhos, dos netos. Muita coisa preciosa. Mas quando eles viram que ia pegar fogo, eles passaram a mão no animal. Eu disse para o meu filho, aqueles animais têm dono. Aqueles animais têm Senhor. Porque na hora do perigo, eles foram salvos porque tinham dono. Assim nós. Jesus Cristo não vai salvar o que não é dele. Ele vai salvar o que lhe pertence. Olhe, às vezes, nós aceitamos Jesus como Salvador. Essa é a pregação mais enganosa que existe. A salvação é consequência do senhorio. Se Jesus é o seu Senhor, Ele lhe salva. É preciso que você seja a propriedade dele, para ele passar a mão em você e lhe salvar. Um dia, e você vê isso depois em Atos 16, Paulo estava preso com Silas e aquela turma boa, lá no cárcere em Filipos. E eles tinham apanhado demais. Tinham apanhado. Estavam presos por correntes. Naquele cárcere fétido, no meio de outros presos. Um calor, ferida, vergões pelas costas. Lá pela meia-noite, começaram a cantar louvores. Eu não sei se Paulo tinha voz bonita ou Silas, mas cantava. Porque Deus não está importando com a sua voz. Se você canta bonito ou não. Senão ele não ia ouvir a minha. E eles dois fazendo um culto de adoração. Dois filhos de Deus no cárcere. Quando foi lá pela meia-noite, Deus sacudiu a prisão todinha. Foi um terremoto tão lindo, porque não quebrou parede nenhuma, só soltou os cadeados de todos. Foram quebrados os grilhões de todos. Só que o carcereiro, quando viu, levantou. Quando ele viu que os presos estavam soltos, ele pensou, vou fazer o motim. Pegou a espada para se matar. E Paulo disse, não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. O carcereiro acendeu a tocha, quando ele viu que todos os presos estavam lá, soltos, e nenhum saiu. Ele se voltou para Paulo, se prostrou e disse, olha a pergunta que ele vai fazer, e eu gostaria que você desse uma olhadinha nesse versículo, porque isso é muito importante, porque eu continuo dizendo para você, preste atenção em cada palavra aqui.
no capítulo 16 de Atos. Olha, do versículo 26, que é para a gente não gastar muito tempo. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, esse é o versículo que eu quero que vocês prestem atenção. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 30 de Atos 16. Que devo fazer para ser salvo? Olhe a pergunta. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que ser digno. Eu tenho que pagar pela minha salvação. Ele estava interessado em salvação. Ele queria ser salvo. Paulo, olha a resposta no versículo 31. Responderam-lhe: crê em quê? No Senhor. Não foi no Salvador. Crê no Senhor Jesus. Consequência, serás salvo, tu e a tua casa. Se ele for o teu Senhor, ele te salva. Mas se ele não for o Senhor, se vire. Você entendeu? Está passando uma porção, todo mundo deixou a bolsa aqui. Lá vem um bando de ladrão, você passa a mão na dos outros, você passa na sua e se manda. Porque ela é sua. Você não vai se atrapalhar com a bolsa dos outros. Não é? Então, esse princípio de de domínio próprio, você tem que digerir cada dia mais que Jesus Cristo é, antes de tudo, o seu dono, o seu proprietário, o seu Senhor, e é por isso que ele salva. Se ele é o Senhor, ele lhe salva. Mas se ele não é o seu Senhor, nunca ele vai salvar o que não é dele. Você entendeu? Então, quando você se esforça para ir melhorando, crescendo, da excelência moral para o conhecimento, do conhecimento para o domínio próprio, Deus multiplica a sua fé, e aí você vai começar a batalhar por perseverança. Aí vem um assunto sério. Ultimamente, tem sido pregado o evangelho que eu chamo o evangelho Nutella. O evangelho da graça barata. O evangelho do cristianismo sem cruz. Crente não fica doente. Crente não fica desempregado. Crente não passa dificuldade. Crente não sofre. Onde está a sua fé? É assim que dizem. Você traz aqui
E você entrega aqui metade do seu salário, que você vai conseguir na outra semana um emprego para ganhar 10 vezes mais. Você vai lá e diz: eu entreguei metade do meu salário, não arranjei emprego. Problema da sua fé. Você não teve fé. A culpa é sua. Será? Eu pergunto para você: qual foi a fé que Lázaro teve, hein? Estava mortinho, mas Jesus o ressuscitou. Qual foi a fé que Dorcas teve? Mas Pedro ressuscitou. Não é? Precisamos pensar na mentira do maligno. Quantas vezes, meus irmãos, Deus não existe para fazer o que nós queremos. Quem disse que aquilo que eu estou pedindo a Deus é bom para mim? Eu já agradeci muito a Deus por coisas que Ele nunca me deu e eu queria. Algumas eu já fiquei sabendo que Deus não me deu, porque não eram boas para mim. Porque Deus, Ele ama os seus filhos. O fato de você passar por problemas, você está aqui na terra. O fato de você não arranjar um emprego, você precisa, e você não quer roubar, você quer trabalhar. Mas é o momento que nós vivemos. O momento que nós vivemos é difícil para todo mundo. Desde o pecado, só que vai piorando. Vai piorando cada vez mais. Você adoece. Quem disse que Deus tem que curar tudo quanto é doença? Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo curou muitos. Não diz que curou todos. Por quê? Não sei. Então, como você vai desenvolver perseverança se você não tem sofrimento? Como? Como? Olha, meu marido morreu no dia 11 de setembro de 1990. No dia 5 de setembro, no dia 4 de setembro do ano seguinte, eu estava enterrando minha filha. Pessoas, acreditem, que se diziam crente, disse: a senhora devia ter ido lá na minha igreja, porque lá na minha igreja muitas pessoas são curadas. Naquela época, eu orava por pessoas no Morro Dona Marta que eram curadas na hora. Mas assim, de estar paralítico e sair correndo. A minha filha, Deus levou. Você está vendo? Quem cura é Deus. Você tem que orar e pedir. Mas quem faz a obra é Deus, se for da sua soberana vontade. Não é como mentem por aí. Mas é preciso que você seja perseverante na oração e na fé, não se afastando de Deus porque as coisas estão difíceis. Eu gosto quando Tiago, o apóstolo, escreve a sua carta, porque ele diz: a carta do apóstolo Tiago é endereçada para os cristãos da dispersão. Eram judeus que tinham vindo para o cristianismo, mas estavam dispersos. E ele diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, misericórdia. Olha, Tiago 1, versículo 2. Irmãos, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Ninguém desenvolve perseverança se não tiver sofrimento. O sofrimento, ele fortalece os músculos da nossa fé. Você quer ver um outro ensinamento aqui que a gente tem, que choca alguns, mas é verdadeiro, a palavra de Deus. Se você abrir sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1, versículo 29, você vai se deparar com uma coisa. Olha o que está escrito. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele. Que graça, hein? Você quer essa graça de padecer? Está escrito. Padecer em Cristo é graça, é dom de Deus, é privilégio. Então vocês estão vendo que a perseverança, ela existe para ser desenvolvida, e ela só pode ser desenvolvida através do sofrimento. E uma vez que você vai sendo perseverante na luta, e você não desiste do Senhor, porque tem muita gente que é a falta de conhecimento. Ele vem para a igreja, para Jesus Cristo dar um jeito na vida dele. Eu vou ver o que Deus vai fazer por mim. Aí, irmão, quero ver o que Deus vai fazer. Quem foi que pregou este maldito evangelho para você? De um Jesus que vai fazer. Eu tenho que entregar para você a verdade bendita, eterna da palavra de Deus, do que Jesus já fez. Já está pronto. O trabalho da cruz é completo. Eu sigo Jesus pelo que ele já fez. O que ele vai fazer é consequência de eu andar no caminho com ele. Só isso. Resultado vem para ver o que Jesus vai fazer. Se Jesus não fizer, eu me mato. Por quê? Quem mandou ele não fazer o que eu queria que ele fizesse? Sabe de quem é essa palavra? Lá da cruz. Aquele ladrão blasfemador. Como é, rapaz? Você não está aí? Você não é poderoso? Por que você não salva você e a nós? Aquele ladrão não era tão mau. Ele não queria ser solto sozinho. Salva você. Vamos embora partir daqui. Você não é poderoso? Salva ele, é você e a mim. Vamos embora. Se você pode, por que você não faz? Qual é a sua? Gosta de me ver sofrendo? Tem prazer no meu sofrimento? Que amor é esse? Foi aquele ladrão lá da cruz que blasfemava. O outro daqui diz: oh rapaz, tu nem ao menos temes a Deus, estando nós três sob igual sentença de morte. Nós merecemos, mas este nada fez. Aí ele dá o grito: Senhor! Olha a palavra que ele usou.
Adonai. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim. Eu não mereço. Eu não posso pagar. Mas lembra-te de mim. Pela tua misericórdia e bondade. Eu não mereço. Eu não sou digno. Eu não posso pagar. Mas pela tua bondade e misericórdia, lembra-te de mim. E Jesus, sufocando, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Nós vemos aqui a necessidade que nós temos de seguir a Jesus, porque está tudo pronto. Ele fez um trabalho completo. Lá em Apocalipse 1, está bem escrito que Jesus lá na cruz nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Em qualquer língua que você lê a Bíblia, lá está o verbo constituir no pretérito perfeito. É uma ação completa no passado. Está pronto. Ele já constituiu você reino e sacerdote. Está pronto. Agora você tem que caminhar. Você tem que ir caminhando. Porque já está tudo pronto. À medida que você caminha, você toma posse. Hoje, excelência moral, conhecimento, domínio próprio, perseverança. Você está entendendo a caminhada? Você vai se enchendo. Você vai se enchendo. Porque Deus vai multiplicando a sua fé. E uma vez que você confirma a perseverança, vem a piedade. Você vai lutar por piedade. Piedade. O que significa piedade? Piedade não é você botar uma Bíblia embaixo do braço, já vou porque eu sou crente. Não. É você viver uma vida de consciência de que Deus é real. Ele está aonde você está. Não tem como fugir da presença de Deus. Você não pode pecar escondido. Você esconde de todo mundo, mas Deus está ali vendo. Isso é sério. Eu me lembro, eu já estava pregando a palavra, já era uma intercessora na igreja. Eu estava lendo, eu acho que pela 100ª vez, o livro do profeta Ezequiel. Porque eu tenho vários métodos para ler a Bíblia. Hoje, antes de eu fazer assim, tudo sobre sangue. Depois, tudo sobre a graça. Assim. Hoje eu leio assim. Eu leio um livro. Chega no final, eu volto para o livro. Atos. Os 28 capítulos de Atos, eu preciso de 2h30. Então, numa viagem de 2h30, eu posso ler o livro de Atos. Chega no final, eu volto. Chega no final, eu torno a voltar. Até que aquilo vá entrando. Quanto mais se repete, mais sedimentado fica. E eu estava lendo o último capítulo do livro do profeta Ezequiel. 48 capítulos. Quando eu cheguei no último, eu li 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade, desde aquele dia será: o Senhor está ali. Em hebraico, Jeová Shammah. Naquela hora, fez assim, ó. Pá. Eu acho que eu fiquei 1 hora parada no ar. O Senhor está ali. Quantas vezes eu tinha lido isso aqui?
naquele dia, esse logos, palavra escrita, foi rema, saltou. Eu parei. Eu fiquei em suspenso, assustada. O Senhor está ali. Ajoelhei e disse: Senhor, me perdoa. Eu prego que o Senhor está ali. Eu sei que o Senhor está ali. Mas eu não vivo na sua presença. Ali veio o arrependimento. Eu não vivia na presença de Deus, só quando eu queria. Foi por isso que eu tenho uma experiência. Eu fui no Armarinho Caçula e comprei um fitilho desse. Rolo. Cortei tudo em pedaços. E eu passei a amarrar esses 2 dedos da mão esquerda. Eu amarrava. O meu banheiro estava todo cheio desse fitilho, porque eu só tirava para tomar banho. Botava de novo. As pessoas perguntavam: irmão, o que é isso? É fitinha do buffet? Eu digo: não, é do Bom Começo. Porque o povo na igreja quer saber tudo. Mas por que a senhora fez isso? É segredo meu com Deus. Não é da conta. É com meu pai. Você sabe quanto tempo eu precisei para aprender que não importa onde eu esteja, Deus está. 9 meses. Para desenvolver. E vou dizer para vocês da dificuldade da santa. Quanta coisa que eu fazia que agora não posso fazer, porque Deus está aqui. Não posso dizer porque que Deus está aqui. Vontade de dizer: Senhor, dá licença para eu fazer uma safadeza. Porque na tua presença eu não posso fazer. Olha, mas essa é a realidade. Ou você se esforça, ou você não chega a canto nenhum. A palavra é enchei-vos. Você se vira para você se encher. Se você não se virar, não fica. 9 meses. Meus irmãos, a experiência foi tão boa. Foi tão boa. Eu experimentei o que é nunca estar só. A liberdade de falar com meu pai. A hora que eu quero. Aonde eu estiver. De sorrir para ele. De aqui no meu coração comentar coisas com ele. Por quê? Piedade. A piedade é a capacidade que nós temos que desenvolver de viver uma vida diante de Deus. Ou nós nos esforçamos por isso, ou vamos ser presas nas tramas da nossa mente carnal. Não importa o que você esteja fazendo. Se você está tomando banho, se você está cozinhando, se você está deitado, Deus está aqui. O que eu vou ver é porque Ele quer ver também. O que eu vou dizer, Ele quer ouvir. O que eu vou cantar, não é? O que eu vou cantar. Hoje a pastora deu o testemunho dela aqui, na hora. Eu me lembrei de uma cantiga do Zé Lutero, que tem no Nordeste, não é? E quando eu cheguei em casa, eu disse: Senhor Jesus, na hora que a pastora estava dando o testemunho dela, eu me lembrei do Zé Lutero. Eu ouvi esse negócio lá, eu devia ter uns 9 anos. Aí eu fui para o banheiro, fui cantar cantiga do Zé Lutero para ele.
Uma coisa tão simples, mas encheu meu coração de alegria. Porque parece com a sua história. Né? Porque seu pai botou o nome do seu filho, o filho dele. Né? E o Zé Lutero não queria o casamento da filha. Aí ele foi lá, roubou a filha do Zé Lutero. E quando ela engravidou, o Zé Lutero disse: batize por Zé Lutero o Bruguelo que nascer. Quer dizer, foi muito parecida. Uma coisa simples, mas a minha vida é simples. O que eu penso, eu quero que ele saiba. As minhas decisões, eu quero que ele saiba. Eu quero que passe pelo friso dele. Eu quero comentar com ele. Sabe quando Paulo diz: orai sem cessar? É esta a oração, é esta a comunicação, o tempo todo. É isso aí, é piedade. E quando você se esforça por ter uma vida de piedade diante de Deus, você vai perceber que as coisas começam a aflorar. A percepção do ambiente espiritual. É quando o Espírito Santo porque à medida que você vai crescendo, você vai ficando cheio da presença do Espírito, porque Deus é Espírito. Quando chega nessa piedade, você começa a receber do Espírito a percepção em tudo que acontece. Você sabe de coisas que você não poderia saber. Às vezes tem uma pessoa contando para você uma história, e você sabe que é tudo mentira. Porque você conhece a percepção. Você chega ali com mais facilidade. A sua percepção espiritual, ela vai ficando mais intensa, mais aberta. A sua responsabilidade é maior, mas a perseguição espiritual é mais intensa. A intenção do maligno na sua vida é tremenda, porque você brilha mais no mundo espiritual. O diabo vem com mais veemência. E você tem que praticar a fé, de saber que à medida que você cresce, Deus multiplica a sua fé. É piedade. Você está crescendo. Aí Deus multiplica a sua fé. Você vai se esforçar por fraternidade. Sabe o que é isso? É você saber que você foi introduzida numa família. Todos somos irmãos. Mas irmão fulano não é filho de Deus, não é da minha conta. Ele pode não ser hoje e ser amanhã. Lembra de Paulo? Um fariseu horroroso, assassino, perseguidor. No outro dia, vai Jesus e diz para Ananias: não, mas vai, porque este homem é instrumento escolhido. Está vendo? Então você não vai julgar ninguém. Será que fulano é? Será que fulano não é? Será que ele vai ser salvo? Não sei. A salvação não é minha, quem salva é Deus. Eu prego a palavra, mas Jonas 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Só isso. É Deus que vai salvar. Quando vai fazer, não é da minha conta. Eu tenho que pregar. Eu tenho que viver o Evangelho. Eu tenho que amar as pessoas. Quando eu cheguei no Morro Dona Marta, eu sofri Os bandidos nunca me perseguiram. Mas o catolicismo que estava lá. E a macumba.
porque os dois andavam juntos. O Morro Dona Marta era maior tronco de macumba do Rio de Janeiro. Então a oposição foi ferrenha. Foi ferrenha. Até o dia que aquele povo que ficava deixando bilhete, me ameaçando de tudo quanto é coisa ruim, inclusive de morte, a mulher adoeceu. A mulher já... Sabe quando Jesus Cristo disse, ama o teu inimigo e ora pelos que te perseguem? Meu irmão, só tem um jeito de você orar pela sua vizinha. É se ela começar a lhe perseguir. Porque você nunca ora pela sua vizinha. O dia que ela começar a lhe perseguir, você vai começar a orar por ela. Mas não é orar para Deus levar ela para longe, não. É para alcançar a salvação. Tem um salmo na Bíblia que é tão engraçado, o Salmo 120. É o primeiro dos salmos de degraus. O pobre do salmista chega diante de Deus. A Ângela sabe esse salmo de cor. E diz assim, na minha angústia, eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, livra-me, manda para longe. Acaba com esse povo. Mas o salmista sabia orar. Ficou esperando. O Espírito Santo faz assim, ó. Ele. Só tem um jeito de eu ficar livre desses lábios mentirosos, dessa língua enganadora. Qual é? Se a pessoa se converter. Eu fico livre. Dela fala mal de mim, levantar falso testemunho, dizer palavrão. Eu fico livre disso, se houver a conversão dela. Então eu vou orar por conversão. Aí ele muda a oração dele. Senhor, como é que eu vou orar por essa língua? Que te será dado? Que te será acrescentado? Ó língua enganadora. Aí ele lembrou lá do profeta Isaías no capítulo 6. Setas agudas do valente, brasas vivas de zimbro. Quer dizer, eu vou pedir para Deus purificar esses lábios e essa língua com a brasa do altar. Olha, aí ele vai e diz para Deus, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Há tempo demais que eu habito entre aqueles que odeiam a paz, mas quando eu falo, eles temam pela guerra. Ele estava num ambiente hostil, mas ele estava lá exatamente, aprendeu como orar pelo ambiente. Não adianta você pedir para Deus mandar sua sogra lá para a faixa de Gaza. Você vai ter que orar por ela aqui. Porque a sogra convertida é a melhor coisa que tem. Ela toma conta dos seus netos, ela lhe dá tudo. É uma bênção. Eu queria que minha nora me ouvisse. Então, aí que eu estou dizendo. Aquele que não é seu irmão hoje, pode ser amanhã. Então, olhe para todas as pessoas com misericórdia. Se ele já chegou para Jesus, ótimo. Se ele ainda não chegou, você pode ser o canal de atrair essa pessoa para Jesus. Trace um plano. Ore. Antes de você falar de Deus para aquela pessoa, você fala daquela pessoa para Deus. Fale daquela pessoa para Deus. Você vai ver o resultado. Fraternidade é difícil. Mas você tem que desenvolver. Você luta pela fraternidade e você é coroado com amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos ver o que é que Pedro ainda está dizendo.
Só mais um pouquinho para completar isso aqui, que o assunto de manhã já é outra parte. Pedro diz assim: estas coisas, versículo 8, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando. Essas coisas, que coisas? Excelência moral. Vamos embora? Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Isso existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas qualidades não estão sendo trabalhadas, essas qualidades não estão presentes, é cego. Só vê o que está por perto, não tem visão espiritual. Só vê o que o ímpio vê. Vê do mesmo modo que via quando não era filho de Deus. Vendo só, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, esqueceu que para que ele seja filho de Deus, custou o sangue de Jesus. Esqueceu do valor do sangue de Jesus. Por isso, irmãos, ele diz: procurai com diligência cada vez maior, esforço cada vez maior, se esforçando cada vez mais para confirmar a vossa vocação e eleição. Porque se você procede assim, você não vai tropeçar em tempo algum. Pois é desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada. Olhe bem, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que vai acontecer? Você, quando chegou aqui, você não era nada. Você se rendeu a Jesus Cristo. Deus lhe chama. Você é feito filho de Deus, Ele lhe dá o Espírito. Agora você vai se esforçando. Se esforçando. Você vai se enchendo do Espírito. Aí, quando você consegue já a fraternidade, o amor, você pode ver o reino espiritual. Está suprida para você a posse do reino espiritual. Porque você cresceu. Você se apossou. Você tomou posse, você se encheu nas coisas do reino. Quantas vezes nós achamos, não, por aqui está bom, vai ficar de fora. Amanhã nós vamos mostrar isso. Fica de fora. Mas eu aceitei Jesus como quem? Salvador. Porque se você tivesse trabalhado Ele como seu Senhor, você não tinha ficado lá. Na preguiça. Sabe o que é? No desinteresse. Você fica desinteressado. Indiferente. Indiferente. É isso que nós notamos muito na igreja. Pessoas indiferentes ao crescimento, ao enchimento. É tão bonito ver na Bíblia quando diz, e Pedro cheio do Espírito, e Estevão cheio do Espírito, e Paulo cheio do Espírito. É tão lindo. E o nosso enchimento, nós precisamos buscar. E buscar de todo o coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer
seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.